A paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar um pouquinho no livro de Josué, né? E eu vou depois focar no capítulo 6. Nós vamos ver que no capítulo 1, Moisés já havia morrido e Deus vai chamar Josué para a liderança. A liderança vai ser trocada e diante disso o povo vai confirmar o chamado de Josué para fazer com que o povo conquistasse a terra prometida. A palavra de Deus vai nos dizer que tudo é pelo Senhor Jesus, tudo vem dele, é ele que nos capacita. E Josué foi fiel à liderança de Moisés, e agora é hora de Deus chamar Josué para liderar o povo para entrar na terra prometida. E através desse chamado, Deus vai falar com Josué para que ele fosse forte, corajoso e tivesse ânimo, forte, corajoso e tivesse ânimo, e não se apartasse do livro dessa lei, meditasse nele de dia, de noite, não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Grande responsabilidade. Nós precisamos sim ter a palavra de Deus como a nossa direção em todo o tempo, principalmente nós, às vezes que estamos na frente de algum trabalho, ou que estamos liderando algum grupo, ou liderando até mesmo na nossa própria casa, né? Porque a igreja começa dentro da nossa família. Esse é o nosso primeiro chamado, para que a gente possa ir depois para o lado de fora, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, para que seja minha testemunha na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos primeiro cuidar da nossa casa, para depois nós sermos enviados para fora dela. Não, muitas pessoas esquecem da sua família e da sua casa e foca naquilo que está de fora e perde os seus. Deus não quer isso na nossa vida. Então nós vamos ver que Josué aprendeu com Moisés muita coisa, mas Josué precisava ter sua própria experiência para que ele pudesse ser usado com ousadia, com ânimo e com coragem em todo o plano de Deus para o povo, né? Nós vamos aqui ver uma conquista, uma bênção que é coletiva. E muitas vezes nós pensamos que a bênção é só para a minha vida. Não, a bênção de Deus, ela alcança a minha vida e alcança a vida das pessoas que estão ao meu redor. Por isso que Deus disse a Abraão: "Se tu uma bênção e abençoarei todas as famílias da terra em ti." Deus tinha um plano na vida de Abraão e aquilo que ia vir através de Abraão, né? Jesus é filho de Abraão. E nós vamos ver que Deus vai mostrar com sinais e prodígios na vida de Josué. O Rio Jordão secou, o povo passou a pé enxuto, eles atravessaram o Jordão, eles comeram a Páscoa e ali cessou o maná. Começou uma nova etapa e Deus mostrou diante do povo de Israel que Deus estava com Josué, assim como foi com Moisés, confirmando todas as coisas, né? Muitas vezes nós tentamos apressar as coisas de Deus, mas cada coisa tem o seu devido tempo. Por isso que essa semana, é por isso que eu resolvi fazer esse devocional do capítulo 6. Eu recebi um corinho, né, de uma amiga minha que dizia: marcha, marcha, um corinho bem arretado, bem pentecostal, que falava: deu uma volta, deu segunda volta, deu terceira volta, deu quarta volta. E ao ouvir aquele corinho, me veio ao meu espírito por que o povo deu 7 voltas, mas não por causa das 7 voltas, mas por causa do silêncio do povo. Então eu queria chegar, nós vamos ver que Jericó vai ser o primeiro lugar em que eles vão ter que conquistar. É a primeira cidade que eles vão se deparar. E é uma dificuldade, porque a cidade era totalmente fortificada, era inexpugnável, né? Os seus habitantes tinham muralhas enormes. E Deus vai dizer que é ali que eles vão começar. Eles tinham que atravessar logo diante de uma grande dificuldade aos olhos naturais. E hoje, parece que a nossa dificuldade é a pandemia, e eu me coloco nisso, né? Esses dias eu falei: meu Deus, eu não consigo usar essa máscara
por mais de 2 horas, eu me sinto asfixiada. Eu preciso me acalmar, ter domínio próprio, me tranquilizar e aprender esse tempo, que isso não vai durar para sempre. Isso vai ter um tempo que Deus vai agir. E nesse tempo, né, que nós estamos vivendo de escassez, de destruição, de muitas vezes de arrancar, nós vamos ter que meditar para que Deus venha nos ensinar a conquistarmos aquilo que Ele tem para nós, né? Com sinais, maravilhas e prodígios, e que nós venhamos aprender a derrubar essas muralhas em Deus, no poder de Deus, não com a nossa inteligência, não com a nossa força, nem tampouco com as nossas estratégias, porque as estratégias de Deus são perfeitas e Ele fala conosco através da sua palavra, né? E nós vamos ver o capítulo 6, eu vou chegar até lá, que antes disso, Deus vai mandar 2 espias para espiar a terra. É interessante que Josué tinha feito parte de um movimento parecido quando foi espiar a terra, quando Deus mandou 12 espias e 10 voltaram com relatório de incredulidade e contaminaram todo o povo, mas os 2 espias voltaram, Josué e Calebe, com relatório de fé, mas eles tiveram que esperar 40 anos para alcançar a promessa, porque a promessa não era para Josué, a promessa era para o povo. E muitas vezes nós, às vezes, não alcançamos a promessa imediatamente, porque Deus trabalha na unidade, Deus trabalha na unanimidade, né? Lá no começo da criação, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. A Trindade estava presente. Deus trabalha na unidade, na minha unidade com Cristo e na minha unidade com as pessoas, com os irmãos. Por isso que diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra estará ligado no céu. O que nós desligarmos na terra estará desligado no céu. Mas Josué vai usar essa mesma estratégia, só que dessa vez envia 2 espias. E os espias vão lá, encontram, Deus já tinha preparado tudo. Eu quero te dizer que Deus é um Deus que prepara tudo de antemão. Ele é eterno, Ele é ontem, hoje e amanhã, sempre. Deus está preparando para a minha vida e para a sua vida bênçãos incontáveis, né? Em Cristo Jesus nós temos bênçãos incontáveis. Basta nós nos apropriarmos dessa identidade de filhos. E se você não aceitou a Jesus ainda, que hoje seja o dia que você venha aceitar a Cristo. E nós não podemos ter um texto de derrota, um texto de incredulidade. Isso nos afasta da presença de Deus e nos deixa vulneráveis às setas do inimigo. Então nós vamos ver que aqueles espias foram, Deus já tinha preparado alguém para acolher aqueles espias. A graça de Deus já estava presente ali naquela cidade. Raabe, né, uma prostituta, vai receber aqueles espias, vai esconder aqueles espias, vai dizer para eles, vai descer eles por uma corda, vai dizer para eles ficarem 3 dias na montanha até que eles parassem de ser procurados. E eles voltam e relatam a Josué como é a cidade e como tudo, e como é o cenário que eles encontrariam ali. E Josué vai esperar o Senhor falar com ele. Nós vamos ver que o Senhor vai aparecer e ele vai perguntar, você é um dos nossos? Ele vai dizer como Josué deveria fazer. E as instruções que Josué recebe, aos olhos, ao pensamento, né, natural, parece meio doido. Vou rodear a cidade, né, por 6 dias, por 7 dias. No 7º eles rodearam 7 vezes e não vou fazer nada. Ou seja, Deus estava querendo implantar no coração não só de Josué, mas de todo o povo, a perseverança, a obediência e a paciência em esperar o brado de vitória. E nesse tempo menos bom, nesse tempo de dificuldade, você precisa aprender a perseverar em oração, a perseverar em alegria, a perseverar não olhando as circunstâncias, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e sabendo que Deus tem
conquista para as nossas vidas em Cristo Jesus. E que o Senhor hoje vai derrubar todas as muralhas. Mas eu quero aprender com esse texto, que ele me diz que aquilo que Deus fala, nós devemos obedecer. Aquilo que Deus fala, nós devemos cumprir. E nós vamos ver que Deus vai falar aqui, ó. Os portões de Jericó, capítulo 6, estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza, né? Às vezes parece que a nossa oração não passa do teto, né? Muitas vezes parece que tá tudo trancado, né? Mas sabemos que o Senhor, ele vai hoje, nessa manhã, nos orientarmos como devemos orar, como devemos clamar, de que forma o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações e coloca na nossa boca a verdadeira oração que agrada ao Senhor, e como nós devemos perseverar. E me chamou a atenção nesse texto apenas uma coisa, e eu queria compartilhar com vocês. Então Yahvé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Deus avisou a Josué que estava entregando a Jericó. Mesmo que os olhos naturais de Josué vissem que aquilo havia uma grande muralha, como que eles iam entrar pela cidade? A muralha era gigantesca. Como que eles iriam fazer? Muitas vezes a gente pergunta para Deus como. Muitas vezes Deus nos diz como. Deus vai colocar as armas nas nossas mãos. Deus vai nos dar as estratégias. Deus vai nos inspirar através da sua palavra. Mas a gente tem que buscar na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Coloque louvores nesse momento. Louve ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Santifique a sua vida nesse momento. Não murmure, não reclame, fique em silêncio. Deus muitas vezes quer que nós venhamos aprender a ficar em silêncio. E nós vamos ver que apareceu uma coisa aqui na minha tela, eu tenho que tirar. Vós, vai dizer assim, versículo 3: vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. Dai uma volta. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar. Sua trombeta é feita de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marcharão todos, 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes tocarão as trombetas. As trombetas eram para anunciar a presença de Deus. Sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, nós não temos como avançar. Nós não podemos sair da sua presença. O pecado, ele nos separa de Deus, mas Jesus morreu na cruz do Calvário para nos reconciliarmos com Deus. Hoje é dia de nós entregarmos a nossa vida a Cristo e aceitarmos o seu sacrifício na cruz do Calvário, que o seu sangue foi derramado para a remissão dos meus pecados. Que você possa buscar a presença de Deus na sua vida, estar na presença de Deus, né? Que você venha santificar a sua vida, que você venha desejar que Deus venha habitar em você, o seu espírito vai ser vivificado nessa manhã. Esses 7 sacerdotes levarão cada um o seu chofar e tocarão as trombetas feitas de chifre de carneiro à frente da arca. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. Ali dentro estava a Torá, a lei, estava o maná e estava a vara de Arão que floresceu. É a presença de Deus que ia diante deles. Sem a presença não dá para ir, porque você vai na força do seu braço e o fim não vai perdurar, ou você não vai ser vitorioso. E nós vamos ver. Então, quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhe ordenou: tomai a arca da aliança. E 7 sacerdotes tomem 7 chofar, trombetas, e sigam à frente da arca da aliança. Em seguida ordenou ao povo: avançai, marchai ao redor da cidade.
Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Assim que Josué terminou de destruir o povo, e os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor partiram à frente, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e os restantes dos soldados marchavam na retaguarda da arca. Durante todo o tempo soavam o chofar. A presença de Deus estava todo o tempo, mas cada um tinha uma posição. Você precisa saber qual é a sua posição na guerra que você está batalhando. Se você está na frente, se você está na retaguarda, todo lugar é importante. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Todo lugar é importante. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor aqui na terra, e cada um tem a sua função. No versículo 10, contudo, Josué havia instruído do seguinte modo. É esse versículo que eu queria ressaltar. Não bradeis, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos der ordem. Gritai, então bradareis. Imagine você que ordem. Você não vai falar nada. Você vai ficar em silêncio. Como manter aquele exército numeroso em silêncio, em unidade, em obediência àquilo que o Senhor tinha determinado? Em silêncio. Isso é peculiar, né? Muitas vezes Deus está requerendo nesse tempo nosso esse silêncio que vai produzir essa. Por que 7 voltas? Isso não é místico. Isso é para produzir perseverança ao povo, para produzir fé ao povo, para dizer para o povo que não era o manejo que eles tinham bem da espada que ia fazer com que as muralhas caíssem, ou porque eles mereciam, mas porque a vontade de Deus iria prevalecer. O povo precisava aprender a ser leal ao Senhor, a obedecer à voz de Deus, a se santificar, a obedecer muitas vezes sem compreender tudo na sua totalidade. O povo precisaria aprender a disciplina que o Senhor estava colocando e a perseverar em oração. É isso que Deus quer fazer. Muitas vezes falamos tanto e as nossas palavras até nos confundem, né? Hoje Deus tem falado, aprende aqui essa lição de ficar em silêncio, brada na hora certa. A pergunta para Deus: qual é a hora que você vai dar o grito de vitória? Porque Deus já tinha determinado que as muralhas iriam romper, mas aquilo não estava visível ainda diante dos olhos do povo. O povo ainda via a muralha ali diante deles, e como seria entrar numa cidade inexpugnável. É tempo da gente crer que a conquista do Senhor virá sobre a minha vida e sobre a tua vida, mas que você não faça de forma mística. As pessoas muitas vezes usam esse texto de forma mística. Vamos fazer uma campanha de 7 dias, vamos fazer 7 horas de oração, 7 não sei o que. Não, o princípio aqui dessa volta, quando eles marchavam ali ao redor da cidade, o inimigo via que eles estavam ali, mas a flecha do inimigo não alcançava eles, porque eles estavam numa distância em que o inimigo não poderia lhes atingir. E a Bíblia me garante que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Nós temos que ficar na posição certa, com a nossa armadura totalmente completa. Efésios vai dizer: o capacete da salvação, a espada, vai mostrar a armadura de Deus, a palavra de Deus, que deve ser muito bem manejada por mim e por você. Se você ainda não conhece Jesus, hoje é dia de você se deixar cuidar. Deus vai cuidar da sua vida, vai te ensinar a estar no silêncio, em oração, em perseverança, em fé,
até que você possa dar o grito da vitória e ver as muralhas ruírem, porque Deus tem bênçãos para as nossas vidas, né? Deus, a Bíblia diz que o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo, e todas as bênçãos o Senhor tem para a minha vida e tem para a sua. Basta eu me tomar posse da minha identidade como filha e crer que Deus tem o melhor para a minha vida. Mas eu não posso me adiantar sem a presença de Deus. Eu tenho que buscar a direção do Espírito Santo, eu tenho que buscar a Deus. Eles estavam em silêncio até que então gritai. Então no último dia, imagine, todo dia eles fizeram a mesma coisa, tinham que voltar em silêncio, não abriam a sua boca para falar nada. A obediência, primeira tentativa, no segundo dia a mesma coisa, no terceiro dia e no sétimo dia tinham que fazer 7 vezes aquilo que eles já haviam feito. Não desista de orar por aquilo que você acha que é impossível acontecer. Muitas vezes a incredulidade vem ao nosso coração porque a gente olha as circunstâncias, olha aquilo que parece impossível. Eu já escutei muitas frases dizendo: meu Deus, mas isso é impossível, isso vai ser muito difícil, como é que eu vou conseguir isso? Isso não vejo que aquela pessoa vai aceitar Jesus, tem essa pessoa difícil na minha família, eu não vejo transformação. Isso, você está declarando que Deus não tem a capacidade para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, né? Eu vejo que as declarações assim: não vai ter mais, e o coronavírus não vai ser vencido, vamos viver sempre usando, o mundo vai mudar, Deus é que sabe de todas as coisas. Fique em silêncio nesse momento, rodeie a sua própria cidade, rodeie as suas conquistas, os seus sonhos, as suas petições diante do Senhor. Tenha o chofar na sua boca, proclame a palavra de Deus, fique na presença de Deus, e que no tempo oportuno o Senhor vai dizer: gritai, tomai posse, sou eu que vou te entregar. Deus preparou lá, a graça de Deus estava presente, preparou Raabe para receber os 2 espias. Deus está trabalhando no turno da manhã e no turno da noite a nosso favor. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O Salmo vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como nos aquietarmos diante de tantas dificuldades e tantas notícias desanimadoras, né? Essa semana foi notícia no âmbito da política, né? Eu, quando li aquela notícia assim: ai, mas o Lula, não sei o quê, eu fiquei assim enraivecida. Depois eu falei: meu Deus, eu não posso ter esse sentimento em mim, porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. O Senhor que estabelece reis, é o Senhor que faz todas as coisas. Por isso eu vou me alegrar na salvação que vem do Senhor. É Ele que vai derrubar as muralhas, Ele que vai fazer com que eu aprenda a edificar na palavra dele. E hoje é dia de você aprender a rodear os seus problemas. Não deixe que os seus problemas rodeiem você. Chega, dê um basta nisso. Hoje é dia de você pegar o seu chofar, o seu louvor diante de Deus, em gratidão, em adoração. Adore ao Senhor na sua santidade. Louve ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele ainda fará. Louve ao Senhor. Seja grato a Deus e aprenda como esse povo em silêncio. Rodeie, mas fique distante das setas do inimigo. Como? Tenha a sua armadura completamente feita. Deus fez com que o povo se santificasse. O povo precisava estar em unidade. Você precisa estar um com Cristo. Somos um com o Pai. Jesus falou que Ele era um com o Pai. Nós temos que ser um com Cristo. Como, Lúcia, eu vou ser um com Cristo? Quando eu leio a palavra, quando eu oro e falo: Senhor, eu quero isso, mas seja feita a tua vontade. Quando eu abro o meu direito de ter o direito.
E aí as muralhas vão ruir diante de nós de forma sobrenatural. Eu quero viver o sobrenatural de Deus no meio dessa pandemia. Eu quero ser guardada no esconderijo do Altíssimo. Eu quero celebrar o júbilo de vitória e quero ver as muralhas serem ruídas. E hoje é dia de você aprender que eles ficaram em silêncio. Não é místico. Não adianta fazer campanha. Você precisa sim se dobrar diante da palavra de Deus em fidelidade, em obediência, em santificação, para que tudo vá bem na sua vida. Não temos ausência de problemas, mas temos poder para enfrentarmos cada um com destreza da nossa voz de júbilo. E nós vamos ver que quando acabou as 7 voltas, o povo bradou unanimamente, né? Ligou aquela voz de grito de vitória e foi Deus que fez as muralhas caírem. Hoje o Senhor vai te dar estratégia, nunca nós estamos sozinhos. O Senhor vai enviar pessoas para estar com você no mesmo propósito, na mesma unidade, orando, clamando ao Senhor, pedindo direção. As muralhas vão cair, você vai ver. E você vai conquistar. Aquilo foi o primeiro lugar. Nada poderia, nenhum despojo poderia vir para o povo de Deus. Tudo era o Senhor. As primícias são do Senhor. Como você tem lidado com as suas primícias? Como você tem dado o seu tempo para Deus nesse tempo de reclusão, nesse tempo de pandemia? Quais são as suas prioridades, né? É a murmuração, é a chateação. Você tem separado um tempo para meditar na palavra? Você tem separado um tempo para interceder? Você tem separado um tempo para louvar a Deus por todos os benefícios que Ele já fez na sua vida e que Ele ainda vai fazer? Porque Deus tem coisas tremendas para fazer na nossa vida. Basta nós crermos e muitas vezes temos que aprender a rodear e ficarmos em silêncio até que Deus nos ensine a dar o grito de vitória. Hoje o Senhor requer de nós santidade, fidelidade, um tempo para meditar na palavra. Não fique deixando que as notícias venham rodear a sua vida, né? Fique longe do inimigo. O povo estava rodeando a cidade, marchando em ação, marchando em silêncio, marchando, até que eles dessem o grito de vitória. E esse grito de vitória é a sua fé que vai ser alicerçada, é a perseverança que vai ser fortalecida na graça do Senhor, para que você possa amadurecer e não seja uma pessoa inconstante e não seja uma pessoa que ora tá bem, ora tá mal, ora acredita, ora se desespera, ora tem ansiedade, ora tá alegre. Não, Deus quer nos fazer forte, né? Deus disse para Josué: tem ânimo, tenha força, tenha coragem, né? Imagina diante de aquela muralha. É pela fé que você vai alcançar o favor de Deus. Pela fé. Não é qualquer fé, é a fé em Cristo Jesus. Só há um caminho para nos levar até Deus, é Jesus Cristo. Só existe esse caminho, Ele é o caminho. Aceita esse caminho como único caminho na sua vida e que você não permita que os problemas te esmaguem ou te sufoquem ou rodeiam você. Fique longe. O povo de Jericó debochava e via o povo marchando, mas se eles tentassem atirar qualquer flecha para atingir, eles estavam numa distância que aquilo não atingia eles. Que distância é essa? Como que eu não vou ser atingida quando eu estou no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, quando eu estou na presença de Deus? A glória de Deus, ninguém consegue ficar de pé diante da glória de Deus. A arca da aliança era a presença de Deus. O chofar ali era o que Deus estava anunciando, era a própria voz de Deus ali dizendo: eu já entreguei, eu já tenho coisas boas para você. Que pensamentos eu tenho a vosso respeito? Pensamentos de paz, pensamentos bons. Que você peça para Deus lavar a sua mente nessa manhã, que você seja encorajado a não olhar para as máscaras, não olhar para esse cenário que nós estamos vivendo com
olhos de desespero, nem com olhos de derrota. Saiba que nós temos uma terra para conquistar, né? Aqui Deus prometeu que nós teríamos vida e vida em abundância. Jesus veio para nos dar vida em abundância. Nós podemos desfrutar do céu aqui na terra. Basta a nós nos submetermos ao Senhor, amarmos a Deus em primeiro lugar, buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas serão acrescentadas. E eu queria dizer, fique em silêncio, não murmure. Fique em silêncio, busque andar com pessoas que vão estar no mesmo propósito que você. E saiba que a bênção não é só sua, a bênção é sua, é para sua casa, é para o seu marido, é para sua esposa, é para o seu filho, é para o filho dos seus filhos, é para a sua geração, para outra geração, é para todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Louve a Deus. Não acha que nada é demasiadamente difícil, porque para Deus nada é impossível. Ele tem um controle do tempo, ele tem um controle sobre todas as coisas e Deus pode fazer de hoje para amanhã. Portanto, se alegre nesse tempo menos bom, né? Eu confesso que eu tenho feito essa quarentena, tenho ficado mais isolada, mais distante por causa do que fala do distanciamento social. E a última vez que eu saí, eu voltei para casa, eu chorei muito, porque eu vi como o povo tem sofrido miséria, tem sofrido afronta, tem sido massacrado. E eu falei, Senhor, eu te louvo porque isso não tem vindo sobre a minha vida, mas eu senti a dor daquelas pessoas. Aprenda a ser misericordioso, interceda pela sua cidade, interceda pelo seu bairro, interceda pelo seu condomínio, interceda pela sua rua, para que o Senhor possa agir poderosamente e nós venhamos a conquistar todas as bênçãos que Deus tem para a nossa vida, né? Que você se deixe liderar por Cristo Jesus. Ele é a liderança perfeita na nossa vida. Ele é a liderança perfeita quando nós entregamos a nossa vida por inteiro. O nosso coração tem que ser totalmente dele. Os segredos do Senhor vêm e ele vem falar conosco. Ele nos dá paz que excede o nosso entendimento. Ele nos dá segurança, mesmo quando a gente se sente relativamente inseguro diante daquilo que nós ouvimos, né? E estamos vendo tantos prognósticos ruins, tantas coisas ruins, e a gente vai perdendo a esperança. Abraão creu contra a esperança e alcançou a promessa. E hoje eu te convido a crer contra a esperança, para que você alcance a promessa. Hoje é tempo de você ficar em silêncio. E eu quero te dizer, não deixe os problemas rodearem você. Rodeia eles e destrói eles em nome de Jesus, pelo poder que é na palavra do Senhor Jesus. Tenha um bom dia em nome de Jesus.